Hola mis amores, ¿cómo están? ¿Me escuchan? ¿Sí? Olá! Oi, amiga! Hoje eu vou contar pra galera o que eu ganhei. Buenas noches! Olá, mis amores! Gente, mil perdões, eu atrasei um pouquinho porque eu acabei de ganhar meu primeiro recebidos da vida. Vocês acreditam nisso? Primeiro recebidos da vida. Agora eu tenho esse ring light, sabe? Esses redondinhos. Eu não tinha, vocês sabiam disso? Não tinha. E eu ganhei. E eu tô muito emocionada, pra falar a verdade. Eu tô assim, ó. Ai, foi muito. Depois eu vou postar o vídeo pra vocês. Eu fiquei muito parceira, sabe? Fiquei tipo, ai, agora eu tenho. Me senti tipo assim, a prof blogueira, entendeu? Juro pra vocês. Então, agora o pessoal tá entrando. Vamos ver como está tudo. Buenas noches. É verdade, aqui também tá escuro já. Eu vi que. Não sei quem me disse. Deixa eu ver quem me disse que já é. Ai, oi, Lari, meu amor. Aqui também já tá escuro, gente. Bueno, olha só, queridos. Hoje o nosso Café com Beta vai contar com uma convidada super especial. Ela foi minha colega, só pra vocês terem noção, durante quase 10 anos, né, no pré-vestibular e no colégio. Também professora de espanhol, obviamente. Então, a gente começou como colegas, nos tornamos amigas. E hoje em dia a gente sempre que pode está trocando figurinhas em relação ao ensino de línguas, em relação ao ensino de espanhol e tudo mais. E como vocês sabem, todas as pessoas que eu trago aqui são pessoas que eu admiro muito, que eu, além de tudo, gosto, né? Não posso negar, mas eu sempre tenho um lado de admiração por trás, muito forte. E hoje não ia ser diferente. Então eu tenho certeza de que o nosso papo vai ser incrível e que vocês vão gostar bastante, porque quando a gente ensina, quando a gente aprende um idioma, é bom que também a gente tenha consciência de como funciona o aprendizado, como funciona esse processo, porque daí a gente consegue entender, né, até onde a gente pode chegar e tudo mais. Então, vamos a ver onde está minha amiga maestra Karencita. Vamos a verla. Aquí, buenas noches, sean todos bienvenidos. Oi, amiga! Oi! Oi, Ai, gente! bem-vinda primeiro. Karen, primeiro eu quero te agradecer Tchim, por ter tchim! aqui um tintim, né? Tchim, tchim! Quero te agradecer por ter aceitado o convite. Eu tô realmente muito feliz, porque a gente sabe, né, o quanto a gente ama o espanhol, como a gente ama dar aula, lecionar. E dividir esse momento contigo, eu acho que não vai ficar somente, né, para a história do espanhol com Beta, mas para mais uma história que a gente vai ter para compartilhar, né, nessa vida de amizade, nessa vida docente e tudo mais. Para os nossos filhos. É verdade, é verdade. Nesse caso, para o Byte para Capitu, no meu caso, por enquanto, né? Oi, Cíntia, Lina! Ai, gente, então vou me apresentar, Beta, pode ser? Uhum. Sim, então assim, ó, pessoal, quero que vocês conheçam La Maestra Karencita. Preséntate, por favor. Muy bien, senhores! Buenas noches! Gente, eu sou a Karen. Karen, já fui Karen, Karencita, prof. Karencita, e atualmente, olha, estou no canal Maestra Karencita do YouTube. Já largo dizendo isso. La Então, gente, Maestra assim, ó, Karencita Dulce. Atriz. a Maestra Karencita Dulce, né? Muito bem. Então, gente, a minha história com a língua espanhola vem já de longa data como professora, né? Eu dou aula de espanhol já há 16 anos, então, mais de 16 anos, nossa, eu comecei a dar aula em 2006, né? Minha primeira aluna foi em 2006, eu comecei no Unificado como professora substituta em 2006, minha primeira aula foi no Gabarito do Unificado naquela época, e depois eu comecei a substituir os professores da época, o Carlitos, né? Principalmente, tanto na escola. Depois, assim que eu me formei, fui contratada, e aí eu tive uma carreira longa dentro do Unificado, muito linda.
E, nesse meio tempo, também dei aula no NELI da URGS, trabalhei em praticamente todos os pré-vestibulares legais do Rio Grande do Sul, do interior do Rio Grande do Sul, enfim, no CNA, foram tantas coisas, grupo por disciplina, deixa eu lembrar, me ajuda, Beta, vai lembrar mais do que eu. Deixa eu situar assim, Enfim, gente, o Unificado é um pré-vestibular, o mais antigo aqui do Rio Grande do Sul. Então, a Karen, ela começou também no Unificado, que é um pré-vestibular antigo aqui do Rio Grande do Sul. Também trabalhou no Cursão, que daí é em Cursão, Caxias. em Né, Caxias, exatamente. trabalhei em Lajeado, trabalhei em Santa Cruz, assim, daí quando eu era professora, assim, aquele PVcinos, que era São Leopoldo e Novo Hamburgo, que tu também trabalhou. Foram experiências maravilhosas, assim, nesse ramo do pré-vestibular. E em 2010 entrei para o colégio unificado também, né? Foi, assim, uma experiência de 10 anos no colégio. E nesse meio tempo, eu fui chamada no concurso público do município de Porto Alegre. Então, em 2011, eu comecei a dar aulas também para crianças, né? Para o ensino fundamental, né? E aí que vai desenrolar toda essa nossa conversa de hoje, que toda essa experiência que eu adquiri, né? Não só com colégio regular, ensino, né, médio, mas também ensino fundamental, trabalho com crianças, né? Então foram longas experiências, assim, e acho que eu tenho um pouquinho para contribuir. Com certeza, Karen. Karen, mas olha só. Então, só para dizer, sou formada pela URGS, eu como ia a te perguntar Beta. exatamente isso. Sou formada pela URGS, sou pós-graduada em supervisão escolar. Atualmente estou fazendo 2 pós, uma pós de certificação em neurociências, que daí vai contribuir um pouquinho para a nossa fala de hoje. E também estou fazendo uma outra pós-graduação muito bacana na PUC também, que é a Moderna Educação, com foco no aluno, bem bacana também. Isso gera uma outra live, uma outra conversa, possivelmente. Sim, mas Karen, olha só, tu já trabalhou em diferentes leques educacionais, né? Tu trabalhou em pré-vestibular, como eu, muitas coisas a gente já compartilhou. Por exemplo, a gente compartilhou pré-vestibular, grupo, esse ano eu tô abrindo, tenho meu primeiro grupo, então assim, eu tô tendo essa experiência pela primeira vez, depois de tantos anos, né, trabalhando em pré-vestibular. Colégio também, a gente já dividiu, né, fizemos provas juntas e tudo mais. Mas existe um ponto, Nelly da URGS, né? Enfim, Nelly da URGS. Nelly da URGS. Mas existe um ponto que eu, por exemplo, só tive contato na época de graduação, que foi na época de estágio, que foi, por exemplo, dar aula para crianças. Até porque eu tive bastante dificuldade, para falar a verdade, né? Então, assim, eu não achei fácil dar aula para crianças. Tem gente que acha mais fácil, eu não achei fácil. Mas eu também tenho noção de como é importante as crianças terem acesso à língua estrangeira, para a questão da aquisição da linguagem. Olha só, a mãe dizendo, oi, saudades, Karen. Ai, tia, te amo. Coisa linda. Então, eu tenho noção da importância, só que ao mesmo tempo, eu só tenho na teoria. Tipo assim, eu sei, ok, porque eu estudei na faculdade, a questão da aquisição da linguagem, do desenvolvimento fonético, fonológico e tudo mais. Mas eu também vi na faculdade que existem coisas que a gente aprende de um jeito, mas que na prática é bem diferente, né? É bem diferente. Sim. Bem em diferente. relação ao ensino de língua estrangeira para crianças, o que a gente aprendeu na faculdade, tipo assim, se repete no teu dia a dia? Qual a tua visão? Tipo assim, tu acha realmente que, sim, é importante, mas assim, qual a tua visão sobre o ensino de língua estrangeira para crianças atualmente, sabendo que tu já tá tendo esse contato já há tanto tempo? Tá. Eu vou começar te respondendo pela importância de ofertar a língua estrangeira o quanto antes para uma criança, né? Nós que somos da linguística, a gente sabe, né, da teoria do nosso idolatrado Chomsky, né, da gramática universal, para o pessoal de casa que não é da linguística, para eles entenderem. O que seria a gramática universal? Seria uma capacidade cerebral inata, ou seja, nós nascemos com ela,
Ou seja, toda criança tem a capacidade natural, ou seja, não precisa ter, né, ter aprendizado, ter professores, ela tem a capacidade natural de adquirir estruturas e aprender um idioma. E não só um idioma, ela pode aprender mais de um. E aí o exemplo que temos de muitas crianças bilíngues, né, cujos pais, ela nasce num lugar, fica um tempo, tem que se transferir para outro país, e aí ela vai aprender naturalmente e aprende antes dos pais, inclusive, né? Ela aprende muito mais rápido. Por quê? Porque essa gramática universal, que é do Noam Chomsky, para quem não conhece o Noam, ele é, olha só o Noam, né? Super, Nosso amigo super íntimo. intimidade, para quem não conhece o Noam, né? O Noam Chomsky, ele é um linguista, ele é filósofo, ele é um ativista maravilhoso, Sociólogo estadunidense, também. sociólogo. Ele é um cara muito importante, ele é um pensador, um crítico, assim, inerente, sabe, fundamental para os nossos dias atuais. E ele que criou essa teoria da gramática universal. Então, que é essa faculdade do nosso cérebro que nos permite, né, de forma natural e muito tranquila e muito rápida, ou seja, acompanha o desenvolvimento da criança. E uma criança é capaz de aprender um idioma muito antes de saber amarrar os seus sapatos. Sabe? Então eu vejo um grande exemplo na minha filha, na Rafaela, que convive com 3 idiomas, né? O pai dela fala inglês com ela desde que ela era bebê, o espanhol e o português desde a barriga, Que e isso, hoje isso ela... Desculpa, mas isso é importante lembrar que a criança ela já começa a desenvolver a linguagem na barriga da mãe, né? Na barriga, exatamente. Então, se tu coloca música em língua estrangeira, também a língua estrangeira está sendo trabalhada naquele cérebro ali, naquela esponjinha. Porque quando a gente fala que as crianças são esponjas, isso é verdade. É como se essa gramática universal, essa GU que a gente tem aberta quando a gente é criança, fosse composta de uma esponja e de um filtro. A esponja absorve tudo e o filtro separa as estruturas gramaticais que fundamentam esses idiomas dentro da nossa cabeça. E assim, ó, dentro dessa teoria, não existe idioma mais fácil ou idioma mais difícil. E também não existe, como é inato, é geneticamente codificado, é natural, não tem essa diferença de classe social. Não tem, mas a criança não teve experiência de mundo, de conhecimento de mundo afetivo, social, enfim, isso não importa. Ou seja, contanto que a criança seja exposta ao idioma, ela vai aprender, né? Então, isso me garante, mais do que nunca, dizer aqui, né, que é uma oportunidade maravilhosa de dizer para os pais, para os futuros pais, não tem problema nenhum, não é forçação de barra, oportunizar aos seus filhos, às crianças, o ensino de língua estrangeira, ou seja, quanto mais melhor, e é natural, não é forçado, não é algo que vá causar algum tipo de trauma, é super tranquilo, né? Diferentemente de tu querer que a criança aprenda balé ou mil e outras coisas, a linguagem é uma faculdade que está aqui, ó, nasce com a gente. Sim. Né? A faculdade da linguagem. Então, por esse motivo também, se a gente for analisar, tipo assim, de verdade, existe, eu lembro que eu falei sobre isso, se eu não me engano, com a Mamá e com a Gilca, que essa questão da aquisição da linguagem, ela acontece durante determinadas fases, né? Tipo assim, se eu não me engano, até os 13 anos, ainda tu pode chegar a um nível quase nativo, né? Até por uma questão de plasticidade cerebral e tudo mais. Mas imagina, se mesmo que os pais não falem inglês, ou falem espanhol, ou falem francês, se a criança já tá na barriga da mãe e ela tem contato com o idioma, ela já tá desenvolvendo o aparelho fonológico dela. Então, se ela tem contato com o idioma desde cedo, então ela vai ter, claro, quanto mais idiomas, mais facilidade ela vai ter para aprender
outros idiomas. Outros idiomas, com certeza, com certeza. E uma vez que ela adquiriu a L2, né, a língua estrangeira, automaticamente o cérebro dela já tem as estruturas para isso e ele vai buscar com muito mais facilidade, ele vai, né, reagir com muito mais facilidade. E uma coisa que tu falou aí da plasticidade cerebral, né, da questão dos 13 anos, não dá para falar numa extinção da gramática universal, tá? Mas dá para falar de uma estabilização. Quando a criança ela atinge uma estrutura gramatical próxima de um adulto, que seria ali por volta dos 13, 14 anos, a gramática, a GU, ela estabiliza. Então, assim, ela vai continuar sugando, mas, porém, menos. Por isso, quanto antes, melhor. Né? Claro, claro. Olá, só deixa eu dar um oi. Olá, meus amores. Tem aqui a Stephanie que dá um oizinho. Oi, gente. Tudo bem? Oi. Eu tô vendo tanta gente linda. Eu vi tanta gente linda. A Ana, o César, a Vanessa Spindler. Ai, muita gente legal aí. Ai, muito tri, a né? Tati. Muito tri. Eu tô emocionada. Sim, essa live vai ser ótima, viu? Que coisa bem boa! Gente, obrigada por estarem aqui, compartilhando isso, porque essa questão que tu falou, Karen, sabe que, tipo, é importante, né? Mas, claro, eu penso em mim, tá? Eu por incrível que pareça, eu sou professora, né? E mesmo como aluna, porque tipo, eu terminei o mestrado, então eu fui aluna até agora há pouco. E eu me considero aluna, eu sou aluna para sempre. Eterna. Sim, eu tô me enfiando em outra coisa, eu tô fazendo. E é engraçado que quando eu gosto, por exemplo, de um professor, eu tenho muito mais motivação para estudar. E eu sei que eu não deveria dizer isso, né? Mas assim, eu me motivo muito mais. E mesmo hoje em dia, eu tenho essa consciência, então eu paro assim, não, Roberto, olha só, tu precisa saber separar as coisas. Mas as crianças não têm noção disso. Então, por quê? Porque é uma questão mais de emoção, elas são muito mais passionais. Em relação aos professores, por exemplo, as crianças, tu acredita que existe um perfil de professor que possa se adequar melhor com as crianças? Por exemplo, a Rafinha, tua filha, ela acho que ela tem um pouquinho de medo de mim. As crianças têm um pouquinho de medo de mim, gente, porque eu gosto de chegar e apertar e dizer, vem cá com a tia. E daí eu penso assim, ó, meu Deus, o que é essa louca que tá me olhando? E eu não me dou tão bem assim com as crianças, então acho que eu não me dá. Acho, mas existe um perfil. Tu acredita nisso, Karen? Eu não sei, é uma dúvida assim, mesmo. ó, eu acredito, tá? Eu até acho que existe um perfil, ou seja, pessoas que têm mais aptidão, eu não vou dizer, porque é muito ruim tu dizer que uma pessoa não é capaz de, acho que todos somos capazes quando queremos. Claro. Tá? Mas eu acho assim, ó, tu descobre que tu tem aptidão, tu tem feeling, tá? E assim, ó, eu vou ser muito sincera. Na faculdade, a gente não aprende a trabalhar com criança. A gente tem ali aquela experiência no final. Mas em nenhum momento nos dizem como trabalhar com criança. A gente traz a nossa experiência de nós na escola, a gente traz a nossa experiência né, do pré-vestibular, mas a gente não tem absolutamente ideia. Então, assim, ó, o que eu aprendi com a prática, tá? Vou ser bem objetiva aqui, porque a gente não tem muito tempo. Que quando a gente dá aula para criança, a gente entra na chuva para se molhar, tá? Então, assim, ó, não pode ter vergonha, sabe? Eu tive um professor na faculdade, tá? Que me deu aula de didática do espanhol, uruguaio, maravilhoso, o Henry Lorencena, doutor do Instituto de Aplicação da URGS, maravilhoso. E ele me disse uma coisa fantástica. Ele disse assim, ó, tu nunca pode exigir de um aluno, e isso eu acho que vale não só para criança, mas eu vou contextualizar para criança também. Tu nunca pode exigir de um aluno aquilo que tu não farias. Então, se tu quer que o teu aluno cante, tu tem que cantar. Se tu quer que o teu aluno dance, tu tem que dançar. Se tu quer que ele interprete, tu tem que interpretar. Tu tem que soltar a tua franga. Então, assim, ó, tu não pode cobrar dele o que tu não farias em sala de aula, entende? E o professor, ele precisa
demonstrar na sua prática de sala de aula. E agora eu vou trazer para o lado das crianças. As crianças, elas não têm a mínima noção da importância que tu tem com os títulos que tu tem. Então, assim, ó, tu pode ser mestre, doutor, PhD, enfim, a criança não entende nada disso, ela não tem essa noção, né? E assim, o que ela vai realmente se importar? É com a tua prática de sala de aula, é com a tua presença de sala de aula. Então, se ela nota que o professor tá ali com ela, se ele tá presente, se ele canta, se ele dança, se ele propõe, se ele entra no jogo, porque as crianças são assim. As crianças, elas são competitivas, elas não têm vergonha, eu sou uma criança. Elas não têm... Mas isso é uma qualidade que as pessoas perdem e que não deveriam perder, deveriam resgatar. Eu te acho maravilhosa, assim, tá? Nunca muda, nunca muda. Eu sou coletiva, então, não assim... tenho vergonha, mas Exato! Exato, isso é dar aula para criança, e a criança, ela é muito franca, ela não tem tantos filtros sociais, né, quanto um adulto, quanto um adolescente. Então, assim, ó, ao mesmo tempo que ela te adora, e ela adorou a tua aula, e ela disse, Sora, a aula tava muito tri, eu amei a tua aula, que tri, me diverti, muito legal, Sora, olha só, ela agita. Ao mesmo tempo, ela fecha a cara dela, ela vira pro lado, ela se dispersa e ela te diz na tua cara, na frente de todo mundo. Sora, tava muito ruim a tua aula hoje. Que chata essa tua aula. Tu tá muito chata hoje, Sora. As crianças falam. E tu, como adulto na situação, né? E como uma pessoa que tem que trabalhar sua inteligência emocional, porque eu acho que é essa a questão, tu tem que trabalhar tua inteligência emocional para entender que uma criança não tem filtro social como nós, e que ela não tem inteligência emocional desenvolvida, que o córtex cerebral dela tá em desenvolvimento, né? Então, a gente tem que saber que criança é assim. Ao mesmo tempo, ela gosta e desgosta, e tu tem que estar ali pro jogo, sabe? E aí, eu acho que agora a gente vai entrar um pouquinho... Peraí, Karen, olha só que amor. Olha só, que veredas espanhol. Karencita foi profe de Luisa y Beta foi profe de Isadora. Ahora somos profes de español por culpa de ustedes dos. Ai, que amor! Muito amor! Que lindo! Ai, que lindas! Sério! Ai, a gente ama muito. Ó, Leon Daniel Gulman. É o que tu tá... É teu professor? Sim, é o que eu vou falar. Sim, vamos chegar lá. Estamos chegando lá. O Daniel Goleman. Goleman. Sim, é o Goleman. É o meu prof. É o meu prof na PUC agora. Né? É o meu prof. Então, Karen, a gente tava falando disso. Então, assim, quando a gente comenta sobre isso, sobre, tipo assim, o papel... o nosso papel como professoras, é muito forte a questão da empatia, né? Que, tipo assim, a gente comentou muito sobre isso. Então, pensando nesse quesito da empatia, né? Então, eu posso dizer que os benefícios da empatia é essa aproximação com o aluno? Tipo... Olha, sim, também é uma aproximação com o aluno, mas é muito mais profunda essa compreensão sobre empatia. E se eu te disser que existem tipos de empatia? Tipos? E aí? Existem tipos de empatia? Nossa, não, eu nunca não sabia disso. Pra mim, tipo assim, a pessoa é empática. Sabe que eu tenho uma coisa que eu falo que eu acho, tipo, muito lindo. Vou dizer pra vocês, gente, que estão nos assistindo. Que empatia não é se colocar no lugar do outro. Empatia é olhar com os olhos do outro. Porque quando a gente só se coloca no lugar, a gente ainda tá olhando com os nossos olhos, com os nossos valores. Quando a gente tenta olhar com os olhos do outro, a gente consegue enxergar realmente aquilo que ele tá enxergando, né? Então, assim, eu nunca imaginei que possa existir tipos de empatia. Isso pra mim é muito novo, de verdade. Tipo assim, tipos. Os que eu acho que o pessoal tá bem curioso. Sim, né? Não, é muito legal, porque assim, ó,
há muito tempo atrás, não se considerava a parte emocional do cérebro, né? Uhum. Que é o córtex frontal, que é onde a gente tem as emoções, as decisões. Uhum. Não se considerava isso para o processo cognitivo, não se consideravam as emoções. E assim, ó, e isso é muito sério, porque tu disseste anteriormente que tu gosta mais de aprender com um professor que tu gosta, entendeu? Assim, tu gosta mais da matéria, tu gosta Uhum. mais de aprender, é mais leve, é mais tranquilo quando tem uma relação afetiva, né? Uhum. Então, isso tem tudo a ver. E o Daniel Goleman, ele é um jornalista, em primeiro lugar, que depois virou psicólogo, tá? E Uhum. hoje ele trabalha na área de neurociências também, porque ele estuda as emoções e o quanto isso afeta na cognição, tá? Uhum. Na aprendizagem. E é muito legal isso. São estudos recentes, de 95 para cá, tá? Então, não é tão... É mais ou menos. Mas, enfim, Não é tão recente, mas é recente, perto do histórico de estudos sobre educação, sobre linguística, sim, né? sim, sim. Então, assim, hoje importa muito saber lidar com as emoções, saber falar de inteligência emocional, para aprimorar o processo cognitivo, sabe? Então, assim, ó, quando tu sabe das empatias, vamos começar então. Existe o tipo de empatia mais comum, é a empatia cognitiva, tá? A Uhum. empatia cognitiva, ela é primaz para o profissional, para o professor, principalmente para a educação, Uhum. porque é quando eu demonstro que eu sei como que tu pensa. Não é que eu pense como tu, mas eu sei como que tu pensa. Eu entendo os teus processos mentais, eu entendo como que tu tá interpretando. Então, eu vou adequar a minha fala ao teu nível de entendimento. Uhum. Então, aí um professor ele tem a capacidade de falar a mesma coisa para uma criança de 7, uma de 10, uma de 14, uma de 15, uma de 18, e aí vai adequando. Tu adequa o teu nível de fala, Uhum. tu começa a prestar atenção na tua sala de aula, como tu organiza a tua aula, o teu Uhum. pensamento, para que seja favorável àquele nível de compreensão. Tu quer ver uma Uhum. coisa que me aconteceu bizarra, assim, até para o pessoal, tem muitos professores aqui nos assistindo e talvez queiram um dia prestar concurso público para o município de Porto Alegre, enfim, dar aula Uhum. para criança. Eu vim, então, de um conhecimento vasto de pré-vestibular e enfim, de ensino médio. Eu cheguei em sala de aula, primeiro dia de aula, cheguei, fui pro quadro, fui colocar né, a data, antes de mais nada, antes de virar, né, dei bom dia e tal. Uhum. Aí eu tô colocando a data e eu escuto atrás de mim assim, ô prof, eu tenho que escrever de caneta ou de lápis? Aí eu nem olhei, eu só franzi até, o que é isso? Ô, Cira! prof, eu, eu escrevo com letra separada ou com letra emendada? Aí eu olhei para trás e disse assim, Jesus, o que é isso? Meu Deus, a minha resposta mental foi, escreve como tu quiser, não tô nem aí, entendeu? Claro, claro, Sério, verdade. eu não tinha este nível de empatia que eu tenho hoje. Eu falei, na minha cabeça, eu pensei assim, ó, dane-se, escreve como tu quiser, para mim não vai fazer diferença. Só que faz, Beta, faz. E aí, Faz. eu vou dizer que a empatia é algo que a gente trabalha na gente. É possível adquirir empatia, e eu não estou dizendo isso porque eu li em algum lugar, eu estou dizendo isso por experiência própria, tá? Então, hoje eu sei como que uma criança de 8 pensa, como a de 12, como a de 14, e eu sei adaptar a minha aula, o meu linguajar, a disciplina, eu sei como que se trabalha a língua espanhola para uma criança de 8 anos, eu sei como que eu posso trabalhar para uma criança de 10, 12, e como que eu Uhum. devo trabalhar com um adolescente de 14, 15 anos. Então, assim, ó, isso esse tipo de empatia, que é a empatia cognitiva, ela é muito fundamental para a sala de aula. Então, aí, professores, ó, Daniel Goleman, tá?
Daí Tem primeiro um tem outro... essa empatia. Olha só. Só É, deixa eu comentar diga. aqui, ó. Ó, o Daniel de Castro falou assim: olha o meu caso, eu sou de família uruguaia, mas não me sinto tão bem para conversar em espanhol com eles quanto me sinto bem com os vídeos da maestra Karencita. Olha que amor. Depois E ele eu vou dar uma resposta. Diga. Não, depois ele perguntou outra coisa. Tu quer responder essa primeiro? Vou responder. Sabe por que que ele se sente à vontade com o canal? Porque Hum. aquele tipo de aula é um tipo de aula diretamente feito para crianças. Então, assim, ó, Uhum. a minha escolha é um vocabulário muito simples. Eu costumo repetir as mesmas estruturas, porque o meu interesse é que a criança entenda. Eu não estou com grandes pretensões de que ela adquira grandes, super, ultras expressões em espanhol. Eu quero que ela tenha contato. Eu não vou dificultar para a criança. Eu vou Claro. cativar. Eu quero buscar aquela criança. Então, por que que eu vou usar uma expressão mega ultra difícil tão longe do idioma materno dela? Se talvez seja o primeiro contato que ela esteja tendo, sabe? Então, assim, Sim. ó, é uma forma mais fácil, mais clara. Pode ver que o tempo todo no vídeo eu abro muito a boca, eu tento. Para Uhum. a criança tem a leitura labial também, eu tento falar pausadamente, eu Uhum. repito muitas vezes. Então é mais fácil, realmente. No canal é mais fácil. Olha só, Karen. Não, mas é que tu comentou uma coisa. Realmente, isso de tu ter noção, de tu estar lidando com crianças, eu acho que também tem a ver com a tua experiência, né? Tipo, que tu foi adquirindo. Porque Muito, se alguém me muito. perguntasse assim, Beta, eu escrevo com caneta ou lápis. Eu ia dizer assim, sei lá, com o que tu quiser, sei lá, não sei, né? Tipo, É, hoje em dia talvez não, porque depois a gente conversou, eu já ia preparada. Mas eu ia dizer assim, ó, olha, tô de olho, tu copia direito, faz letra legível, né? Mas assim, mas também tem uma outra coisa que comentou que eu acredito, tá? Eu acredito que sim, eu possa levar conhecimento para os meus seguilunos, para os meus alunos de modo geral. Tipo, tá, vestibular é uma coisa mais encaixotadinha, de certa forma. Mas quando eu penso em pessoas que estão aprendendo o idioma, eu acho que é muito mais importante eu trazer uma consciência linguística para as pessoas, eu dar sim, ferramentas, eu estimular a busca do que simplesmente dizer isso é isso, isso é isso, isso é isso. Tipo assim, mas essa exato. palavra significa tal. Tipo, depende do contexto, depende de tudo. Eu acho que é muito mais importante, ainda mais depois daquela fase de aquisição, a mamata aí agora, mas assim, tem a questão da fase de aquisição, mas depois tu não tem como aprender como uma criança, né? Porque tu já tá Não, predisposto a aprender de outro jeito. Mas tendo consciência linguística, eu acho que fica muito mais fácil, né? exato. Né? Enfim. E eu só vou fazer mais uma pergunta aqui do Daniel, tá? Que ele Tá. perguntou se tu acha que tu te tornou uma professora melhor depois que tu te tornou mãe. Porque filhos fazem perguntas completamente inesperadas e temos que saber lidar com isso para conduzir o desenvolvimento cognitivo dos nossos filhos. E também porque passando aí, enfim. Sim, eu acredito que a Rafaela, é a- Oi? eu acho que sim, porque quando tu imagina, a gente na faculdade, a gente passa estudando teoria de linguística, aquisição de linguagem, e daqui a pouco eu tenho um ser na minha frente onde eu consigo ver na prática tudo que Uhum. eu estudei. É tipo, é um laboratório diário. É surreal, é muito trio. O dia que tu tiver, Beta, os teus pequenininhos, ou a tua pequenininha, ou o teu pequenininho, se for só ter um, né? Uhum. Tu vai ver, Uhum. é surreal. É pra gente que é da área da linguística, que adora, que é Deve fominha, ser. assim, de observar, é fantástico. Realmente muda a gente. Imagina, eu só penso assim, imagina quando tiver meus filhos, porque assim, se a Capitu, eu já fico enlouquecida ensinando a sentada, a pata, trazer a bola, porque eu adoro ver, não tô comparando com um cachorro, tá, gente? Que fique claro, daqui a pouco as pessoas vão dizer, tá falando. Não, mas assim, essa coisa de querer que ensinar, que é o meu contato com o meu cachorro, né? O bite, que eu gosto de brincar. Imagina com o filho, eu vou dizer assim, agora faz assim, ó, faz esse fonema pra mãe, fala assim, ó, filha, Sim. viento, fala, viento. Coisa linda. Ah, é um amor, assim, é sensacional. Posso aproveitar e falar um outro tipo de empatia que é legal também? Claro, tu falou a primeira, que Tem foi a tempo? cognitiva. Tá, Tem, então, tá, tem. tá.
Tá, é empatia emocional, tá? A Uhum, empatia emocional, ela é quando eu consigo entender como tu te sente, tá? uhum, Por quê? Porque no momento em que eu olho aquela pessoa tendo a reação que ela está tendo, passar o que ela está passando, o uhum, meu cérebro é capaz de manifestar quimicamente, né? E fazer com que eu tenha uma emoção, uma sensação uhum, muito próxima ao que a pessoa está sentindo. Então é como se eu sentisse também no lugar dela. Por quê? Porque isso é químico. E aí tem uma neurocientista que também me dá aula nesse curso, que é a Carla Tiepo, uhum, e ela diz assim que a gente tem que normalmente as pessoas dizem que a emoção é do coração, né? E uhum, que o cérebro é razão. E não, nós temos muita emoção no cérebro e não no coração. Então, assim, ó, ela sempre diz, emoção, ela é um comportamento do teu corpo que é uhum, impulsionado por circuitos cerebrais, ou seja, é uma descarga lá dos teus neurônios, conexões cerebrais, e aí tu tem essa reação, essa emoção. E sentimento é o que tu sente. Emoção é químico, é físico, e vem do cérebro, sabe? É uhum, uma ação, sabe? Então tem uhum, essa diferença. Então essa empatia emocional, ela causa essa transformação química que reage no nosso corpo e a gente, de fato, a gente vem a lágrimas quando a gente vê aquela pessoa passando por aquela situação e uhum, a gente sente a dor como se estivesse acontecendo com a gente, né? uhum, E isso, contextualizando, tá? Em sala de aula, isso cria proximidade, isso cria vínculo, né? E no momento em que tu consegue entender aquela situação do teu aluno, vamos supor, nós sabemos que hoje a educação inclusiva, né, tá mais do que uhum, exposta, né? uhum, É lei, né? Educação inclusiva é lei. E uhum, aí, quantas vezes a gente se depara, Beta, com um aluno autista, né, uhum, na nossa sala de aula, com um uhum. aluno com síndrome de Down, Eu nunca ou com um tive aluno com síndrome de Down. com déficit de atenção, Eu, né, Adriana, com hiperatividade, né, eu. enfim, ou então com, ai, agora me faltou o nome, aquela que tem dificuldade de leitura, Disléxico. disléxicos, Uhum, e são pessoas que vão exigir uma atenção maior do professor. claro. Então, quando tu tens essa noção que tu tem que trabalhar isso em ti, e eu tô sendo muito racional agora, porque Uhum, assim, ó, no momento em que eu digo que, sim, a empatia é uma emoção, tem pessoas que têm naturalmente a empatia e tem pessoas que não têm, tem pessoas que têm que trabalhar isso em si. Essa uhum, consciência, né? E eu uhum, acho que quanto mais profissional a gente é, mais a uhum, gente busca, uhum, entende? Mais a gente busca ter esse olhar diferenciado para esses alunos que precisam mais da nossa atenção, sabe? sim. Então, assim, eu acho que faz toda a diferença, cria vínculo. E eu vou dar mais um exemplo. Eu tenho um aluno Karen, lá só no um minutinho. município. Diga, Olha só, fala. que eu achei bem legal, tá? Olha essa, a Psiconara Vasolo. Oi. Falou assim, muito bom fazer esse link entre aprendizagem e empatia. Ambos têm uma base comum, a conexão, que é muito legal o que tu tá falando. E a Fábio tá aqui. Oi, Fábio, lindona. Também as gurias aqui também, gente, todo mundo aproveitando, né? Essa Karen, que delícia que tá essa live. Então, aqui a Fábio, ela é a Fábio, é a pedagoga que também ela A é Fábio, pedagoga, a Fábio, pedagoga, a Fábio, e além de tudo, ela também ela é especialista orientadora. em orientadora, não, ela é especialista em psicopedagogia também. Então, Sim, ela sempre, tipo, tem, sério, uma abordagem bem bacana em relação a isso, da questão da empatia, da conexão, como tu tá comentando agora aqui conosco. Mas, enfim, sim. desculpa, Karen, eu quis aqui dar um oi pra galera. Oi, Não, não, Tati. mas é isso aí, é isso aí. Vai tocando, a gente vai tocando, tá? Bom, E tem, diga tá, aí, fale. pra quem chegou, a gente falou da empatia cognitiva,
Depois, que é quando, deixa eu ver se para situar, empatia cognitiva, que é quando tu consegue adequar o teu vocabulário, as tuas expressões de acordo com cada nível de ensino. Depois, a empatia emocional, que é quando o professor, ele consegue se colocar, entender as dificuldades que o aluno tem com a disciplina e com o professor, é isso? Ele consegue sentir o que o aluno está sentindo, ele se comove, né? Ele entende, mais do que só entender o que ele pensa, ele também tem essa sensação de se colocar no lugar. E agora é aquela história de se colocar, de ter uma sensação, tipo, se eu tivesse no teu lugar, eu sei o que tu tá sentindo, sabe? Entendi. Do tipo, sofreu algum tipo de preconceito, aquilo me tocou de uma forma, e tu entende o que é isso, porque nós somos fervorosas, né? Professoras que a gente se invoca quando tem um aluno que sofre, a gente sofre junto, e a gente quer, né, mover o mundo para defender, né? Tu me entende. Então, e tem um outro tipo de empatia que quase ninguém fala, que é a empatia de... eu sempre esqueço o nome, já que eu botei aqui, é Bowlby. É uma preocupação, é Bowlby. Bowlby é B-O-W-L-B-Y, Bowlby. Mas é a preocupação empática, que ela é sensacional, assim, porque quando eu tenho a capacidade de entender como o outro pensa, eu tenho a capacidade de sentir o que o outro sente, mas, além de tudo, de verdade, isso é real, assim, tu te preocupa com o outro. Tu te preocupa? Então, tu não vai colocar as tuas prioridades em primeiro lugar. Tu vai verificar as condições do outro para saber até que ponto tu vai exigir dele, sabe? Então, assim, ó, isso é sensacional dentro de sala de aula, porque no momento em que... Vamos supor que a gente pegue uma turma de alunos que tem uma defasagem muito grande, tá? Por exemplo, agora, depois da pandemia, tá? A gente vai ter um monte de aluno que acompanhou e um monte de aluno que não acompanhou, tá? Virtualmente, não deu conta ou não foi o suficiente, porque ele precisava do concreto, de estar presente, enfim. E aí, tu vai ter... Eu sou assim. Eu também sou assim. Eu preciso do exatamente isso. Eu preciso do concreto. Eu sou aquela pessoa que, gente, eu preciso sentar para aprender e eu escrevo as coisas. Tipo, eu preciso... tô aprendendo, preciso ver. Peraí que eu tenho que anotar. Eu tenho que lembrar de como estava escrito em tal lugar. Tipo, pra vocês terem noção, eu escrevo tudo. Tipo assim, tudo, até as coisas que eu tenho que fazer. Então, eu sou muito disso. Dessa coisa do contato, do concreto. Olha o que a mamá falou. Olha o que a mamá falou, lê ali. Aqui, deixa eu ver. Tocando. Aqui, ó. A Fitopaz pediram pra tu cantar. Aqui, ó. Karen, querida, vocês são demais. Beta e Karen, dupla linda. Obrigada por todos os ensinamentos. Esse debate foi muito rico. Ai, coisa linda, mamá. Nossa doutora aqui em neurolinguística. Maravilhosa. Linda, maravilhosa. Quanta honra. Coisa linda. Então, para concluir essa empatia, tá? Que é de Bowlby o nome? É, de Bowlby. Ou preocupação empática. Olha que legal. No nosso cérebro, os circuitos cerebrais, tá? Que motivam essa empatia são os mesmos circuitos cerebrais do cuidado do mamífero. Ou seja, são os mesmos circuitos cerebrais do cuidado dos pais com os filhos. Então, sabe quando? Tu me entende, Beta? Tu tem essa empatia? Quando a gente pega o aluno para filho, quando a gente pega, tipo, a gente adota o aluno, sabe? A gente adota aquela turma. Quando a gente faz isso, quando a gente se sente um pouco mãe, né? Quando a gente cuida, tem esse cuidado da preocupação, isso é a preocupação empática. Na nossa cabeça, o circuito cerebral é como se nós fôssemos mães daqueles alunos. Então, a gente... Olha! Exato, é sensacional. E ter essa preocupação empática faz com que nos tornemos bons cidadãos, sabe? Eu acho que falta muito disso. Porque, assim, ó, vamos supor... Tu tá vendo na TV uma situação terrível, tá?
Não, ou melhor, uma situação real. Tu vê uma pessoa passar mal, tá? Tu tem um celular. Tu vê uma pessoa passar mal, tu tem um celular. Tu te preocupa, né? Tu fica emocionado, tu te emociona, tu até chora, mas tu vai embora pra casa, segue a tua vida normal, nada aconteceu. E isso é empatia emocional. Tu te emocionou, mas aquilo não te tocou a ponto de tu reagir, tá? Sim. Sim, então Sabe? eu acho que eu sou muito preocupação empática, que eu vou lá, eu quero mover o mundo, né? Exato. Quando tu tem a preocupação empática, tu não consegue ficar parado. Tu vai agir, sabe? Tu não consegue dar as costas para aquele senhorzinho que tá passando mal. Tu vai pegar o celular, tu vai ligar pra SAMU, tu vai movimentar a brigada militar, tu vai fazer o que tiver que fazer. E dentro de sala de aula, se o teu aluno tá passando por dificuldade, tu vai fazer plantão, tu vai ir para casa pensar 1001 coisas que tu poderia fazer para tentar atingir aquele aluno, porque aquele aluno te importa, porque tu te preocupa com aqueles alunos, né? Porque então o que eu vou pensar, o que eu vou criar, de que maneira eu posso melhorar a minha prática de sala de aula, a minha prática pedagógica, sabe? Então assim, isso é o que faz, é a diferença gritante entre o professor fascinante e o professor decepcionante. O aluno que percebe o professor com esse tipo de empatia, ele idolatra esse professor, ele fascina, ele cria um elo de fidelidade, de confiança. Ele sempre vai pensar assim, ó... se eu tiver que tomar uma atitude na minha vida, para quem que eu vou recorrer? Para quem que eu vou pensar? E isso faz com que os alunos, depois de muito tempo, nos procurem para conversar sobre a vida, para pedir um conselho. Por quê? Porque a gente criou esse tipo de relação com eles. É a relação que eu tenho meio que inconsciente, né? Se tu for inconsciente, exato. É engraçado que eu tenho ex-alunas que viraram minhas amigas, por exemplo. É meio engraçado isso até, mas real, porque comecei a dar aula novinha. Exatamente. E foi por causa disso, dessa coisa, tipo assim, às vezes acabar e depois ir procurando. E quando vê, tu criou um vínculo realmente afetivo verdadeiro, né? Então, preciso admitir que é real isso. Isso é... Sim. E aí, quando tu vê um professor que não tem esse vínculo com a turma, ele precisa trabalhar a sua inteligência emocional. E aí, eu tô só vendo ali, tô apaixonada com os comentários. Olha essa Isa, que coisa linda! Todas as manhãs que vivi, todas as tardes donde me... E aí, vamos lá, depois me continuando. A Karen canta muito, gente. Se eu começar aqui a cantar, vai todo mundo sair dessa live e dizer assim, para, volta da aula. Tu que é uma ótima professora. Olha só que legal que a Fábio falou. A Fábio que eu comentei pra vocês. Ó, sim, a Fábio. Quando a empatia e afeto, a aprendizagem se torna muito mais significativa. Isso é verdade. E eu acho que isso é meio que a gente não se dá conta quando... Tipo assim, a Karen agora tá estudando sobre isso, né? Tipo assim, ela tá na parte da neurociências. Com a empatia, que uma coisa tá andando junto com a outra. Sim. E a gente normalmente não se dá conta disso. A gente simplesmente segue o que o coração manda. Tipo assim, como professor, eu falo isso. Hoje em dia não mais, depois dessa live, porque eu tô aprendendo horrores. Então é incrível ver como isso pode fazer diferença na sala de aula oficialmente. Porque uma coisa é quando que tu vai fazendo, sabe que dá certo, mas tu não tem consciência daquilo que dá certo, né? Tipo, porque eu respondo, quem tá assistindo aqui, que é meu seguiluno, sabe disso. Tipo assim, eu posso demorar pra responder, mas eu respondo todo mundo que me manda direct, ou que me manda dúvida. Eu paro, por quê? Porque eu tô ensinando espanhol, o meu objetivo é que as pessoas aprendam espanhol. Então, eu vou lá e eu me sinto na obrigação de fazer isso, porque eu quero ajudar pessoas, sabe? Porque é minha aluna, tá? Mas é minha aluna. E eu não tinha me dado conta dessa relação empática que eu tava criando. Olha só que massa, que legal. Sim, tu é sensacional, Beta. Tu é muito carismática, tu é muito empática. Eu acho que todo o teu sucesso vem disso também. Ele é um retorno, na verdade, né? Eu acredito muito na lei do retorno. E eu acho que quando a gente constrói uma relação assim com a nossa profissão, de dedicação, de amor,
a gente constrói vínculo e é muito bacana que o carisma, a empatia, ela é contagiante. Às vezes tu gosta de uma pessoa porque a tua melhor amiga gosta, né? Tu gosta da pessoa porque uma pessoa que tu gosta muito gosta dela, tu gosta também, sabe? Então isso é contagiante, assim, e é fantástico. Eu acho que sempre, sempre a gente tem que apostar, trabalhar quanto antes melhor e quanto mais Uhum, melhor a nossa inteligência emocional para aprimorar a nossa uhum. prática de sala de aula e também sabendo, tendo consciência de que no momento em que a gente tem essa consciência, a gente também está facilitando o aprendizagem do aluno, né? A aprendizagem do aluno. Claro. Ai, olha só, Karen, eu preciso ler aqui a Lulu. A Lulu hoje é minha tutora, pra tu ter noção, no grupo. Ela foi minha aluna há 2 anos. Ela tá fazendo letras, ela é minha tutora. Olha que coisa linda! Olha só, e ela é maravilhosa, gente. Assim, ó, vai ser minha futura colega real. O que eu mais amava na aula da Beta era justamente por eu sentir que ela se colocava no meu lugar, para entender minhas dúvidas de fato, não é algo superficial. É que na verdade eu queria realmente atingir, né, as alunas, os alunos de modo geral, e a Lulu sempre foi uma ótima aluna. Então, assim, tu via que tu estava fazendo realmente diferença na vida da pessoa, né? E hoje em dia ela é minha Sim, colega, é minha tutora, mas ela tá tirando dúvida com os meus alunos do grupo. E logo, logo ela vai se formar e vai ser minha colega também, vai ser nossa colega de profissão. E é sim, incrível ver isso, né? Tipo, como a gente faz diferença e não se dá conta, né? Tipo, quantos sim. colegas, as meninas do Veredas de Espanhol também Sim, falaram. Quantos alunos hoje são professores de espanhol porque tiveram aula conosco? Coisa Isso é querida, muito, né? muito legal. Isso eu acho Isso é incrível. muito. Eu amo, É, gente, porque assim, ó, tu vê que o negócio deu certo, que as pessoas é. elas vão dar continuidade naquilo e ainda melhorar e aperfeiçoar, porque tu sabe às vezes o que tu não quer ser. Tu não sabe o que tu quer ser, mas tu sabe onde tu errou a mão, onde tal professor errou a mão, né? Então, assim, é uma versão ainda melhorada. Olha que coisa incrível. Tipo assim, ou Sim, seja, sim, né? é uma Enfim. versão melhorada de ti. Eu digo para as gurias, eu falo, Luísa, eu digo Uhum, assim, ó, hoje sou eu que aprendo contigo. uhum. São os nossos pupilos, né? É verdade, são os nossos pupilos, são os amores, né, gente? Ai, eu fico. Olha Não ali, me. acho que tu recebeu uma declaração ali, ó. Ah. Da Luísa Galeto. Ai, fez diferença pra sempre. Faço letras por tua influência. Ai, coisa linda. Ai, É coisa linda. Não revelem a idade. Ai, amor. Realmente não dá. O nome disso aqui é Botox. Adri... é. Botox, preenchimento. Aliás, esse bocão, hein? Olha, Esse coisa bocão. linda, né? Então, olha, o Karen. A gente ainda tem 7 minutinhos. Porque eu preciso saber essas empatias. É a cognitiva, a emocional, até anotei. A de Bowlby, que seria a preocupação empática. Tem mais alguma? Não, não tem mais, mas eu São queria essas falar de uma três. coisa. Eu quero falar de uma coisa bem importante para que eu acho que vai contribuir muito para os professores entenderem os alunos, Uhum. tá? E para as pessoas também se entenderem. O que que acontece? A gente tem aqui é o nosso lóbulo frontal, tá? Atrás Uhum. do lóbulo frontal a gente tem o córtex cerebral, tá? O pré-frontal Aqui. aqui. E aqui, atrás dos olhos, atrás da testa, tá? Tá. E existe uma conexão cerebral muito curta que passa entre os ouvidos e os olhos. Ou seja, tem uma conexão ali. E aqui, assim, tem. Não são glândulas, são as amígdalas. As amígdalas, elas Tá. são duas bolinhas de massa cerebral, de neurônio, que ficam aqui. E elas acabam pegando as mesmas informações que os olhos e os ouvidos captam, passa por ela. Fica Só que perto do detalhe, labirinto, provavelmente, né? O labirinto fica aqui, fica que é aqui, quando a pessoa fica tonta. Tá, fica vai. atrás ali, pega a informação dos olhos e dos ouvidos. E as amígdalas cerebrais, elas são responsáveis por dar o sinal de alerta, tá? E isso Uhum. é muito legal saber. Então, assim, ó, graças às amígdalas cerebrais, a gente sobreviveu no desenvolvimento da raça humana.
porque ela nos dá o sinal de alerta, de perigo, sabe? Se a gente tem sabe, a gente tem uma sensação de perigo, de que algo vai acontecer, aquela sensação, melhor, né, evitar do que remediar depois, isso é a nossa amígdala falando por nós. Não somos Sim. nós, sabe? E só que ela foi muito fundamental na época em que a gente convivia com bichos que poderiam nos comer, ou na época que a gente corria atrás da comida, sabe? Hoje, ela, na verdade, ela mais nos atrapalha. Por quê? Porque quando uma pessoa já não tem muita inteligência emocional, imagina que ela, quando o Daniel Goleman, ele fala do sequestro da amígdala, tá? Quando a amígdala nos sequestra, como a gente perde a nossa razão. É bem isso, a gente perde a nossa razão. A gente, a informação que passa por ela passa turva. Então, assim, ó, ela nos faz ter interpretações equivocadas, muitas vezes, precipitadas. E ela provoca raiva, ela provoca medo, ela provoca fobia. Sabe quando a gente diz, pá, falei sem pensar? Ah, e eu sempre. Tá, é a amígdala cerebral que falou por ti, na real, tá? Então, assim, ó, quando tu tens essa sensação, até às vezes ela é uma sensação que não é real, tá? Uma sensação de insegurança, de medo, de perseguição, de que as pessoas não te... de ansiedade, que as pessoas não te respeitam. Isso são gatilhos. O gatilho da amígdala é muito leve. Ela desengatilha e ela promove um boom de emoções, né, de circuitos, e faz com que tu realmente sinta raiva, medo, fobia, tu perde as estribeiras, tu tem um descontrole emocional. E aí tu pensa o seguinte, isso dentro de uma sala de aula, em um professor que não tem o mínimo de empatia, o mínimo de inteligência emocional, e chega com arrogância, e chega falando alto, e não entende, né? E aí tu pega uma criança já não tem, né, o seu cérebro bem desenvolvido. Um adolescente já está desenvolvido, mas tem esse lance da imaturidade, questão dos hormônios. E aí, é aquela situação que o aluno discute com o professor, que ele perde as estribeiras, que ele falta com respeito muitas vezes. Então, olha que genial quando tu sabe disso, que isso vai acontecer, que isso pode acontecer, de tu poder contornar isso ou evitar isso. Tanto em ti, enquanto professor, porque assim, ó, por exemplo, se um professor sente que ele não tá ganhando atenção, se ele sente que vindo ele, se ele sente que não estão dando bola para ele, ele também pode desengatilhar a amígdala e pode ter uma reação negativa e se comprometer em sala de aula e ter uma reação muito ruim perante os alunos. Entende? Ele foi sequestrado pela amígdala dele. Isso acontece muito de professor perdendo as estribeiras. Sim. E da mesma forma, o aluno. Então, quando tu constrói dentro da tua sala de aula um ambiente acolhedor, um ambiente, uma relação empática com a tua turma, de confiança, de fidelidade, mesmo que um dia tu saia fora do teu eixo, o aluno vai te entender. Porque ele confia em ti. Ele te defende, ele sabe quem tu é. Até porque tu é uma pessoa, né? Até porque tu é uma pessoa e tu não é uma pessoa perfeita. Exatamente. Exato, não, exato. E da mesma forma, tu para com o aluno. Se um dia um aluno, tu vai dizer assim, fulano, tu tá de mau humor hoje? O que aconteceu? Tem algum problema? Vamos conversar. Vem cá, vamos conversar. Ai, senhora, tu tá muito chata hoje. Tá, tô chata, ok, mas vamos conversar. Por que hoje eu tô mais chata do que nos outros dias? Entende? E se tu não tem inteligência... diga, terminou. Vai terminar em 1 minuto. 40 segundos. É que aí ela fecha. A gente que a gente vai cantar? Nada, Estou tem que aqui. dar tchau das pessoas, que senão não salva a live. Gente, desculpa. Gente. A live tava maravilhosa. Tá acabando agora, real, tá? Obrigada a todos que assistiram. Karen, quer dar um tchauzinho que a gente tem 30 segundos. Tá, gente, agradeço muito a presença de todos vocês. Foi uma honra, Beta, estar aqui. Eu te amo. Amei. Beijo. E te
tá? E assim, ó, super fã, tá? E assim, Ai, que honra, linda. que honra. Obrigada a todos que comentaram, a todos que estão aí demonstrando carinho. Ai, gente, é muito legal. Gente, E eu tô estreando! sigam a Karen. 4 segundos. Um beijo, tá encerrando. Tchau, Maestra gente! Karencita, sigam, sigam, sigam. Beijo!